Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto desta segunda-feira, a participação do médico psiquiatra Rafael Moreno para falar sobre um assunto que ganhou repercussão nacional, um caso numa escola do Recife que chocou o país em relação a 26 alunos que sofreram uma crise nervosa dentro da sala de aula e precisaram de atendimento médico fora do colégio. Os relatos sobre a causa e o espalhamento do surto ainda não são claros, mas especialistas já diagnosticaram o caso como uma crise de ansiedade coletiva. E aí, doutor Moreno, bom dia. Bom dia a todos. Então, esse diagnóstico de crise de ansiedade coletiva, de fato, ele não existe, né? O que a gente tem é uma situação de quando uma pessoa está sofrendo uma crise de ansiedade, principalmente no adolescente, o adolescente tende a fazer essa identificação grupal e essa sensação, obviamente, se alastra entre eles. Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, um adolescente que se faz uma autolesão, aí você tem uma cascata de autolesão dentro da turma. O adolescente que tenta suicídio tem uma cascata de tentativa de suicídio ao longo da turma. Então, o adolescente tende a fazer essa replicação de forma rápida. E pelo que eu vi nessa situação desses alunos aí, se teve uma prova, né? Tava uma semana de muitas provas, estava uma tensão, e aí um fez a crise de ansiedade inicial, aí quem já estava mais ou menos ali na crise de ansiedade começou a desencadear, e aí se coloca na posição, todo mundo tendo uma crise, obviamente quem tem menos estrutura vai também desencadeando até chegar a um ponto de que, opa, só estou eu aqui sem ansiedade. Então, realmente, acaba tendo essa cascata. Nos chama a atenção sobre que isso não era comentado anteriormente. A gente está vendo essas questões da saúde mental dos adolescentes, que a gente está cada vez mais preocupado, né, em relação aos problemas de saúde mental que vem aumentando nessa faixa etária. Tá? E isso nos chama a atenção para a gente pensar aí no que fazer do ponto de vista de saúde mental dentro do colégio. A gente sabe que tem alguns colégios que têm feito ações de prevenção de saúde mental dentro do colégio, mas a verdade é que quando a gente conversa com professores, a maioria deles ainda se sente muito desassistido, muitas vezes pela própria instituição, do que fazer, já que isso não foi abordado dentro da graduação, dentro do colégio, não foi abordado isso na faculdade, né, deles, na pedagogia, como lidar com alunos que têm problemas de saúde mental, como lidar com inclusão, isso tudo ainda muito novo, ainda dentro da educação, só que a gente está vendo que está aumentando, né? A estatística no Brasil é que 20% das crianças e adolescentes têm algum problema de saúde mental. Isso é uma estatística pré-pandemia. A gente não sabe como é que está agora essas estatísticas, mas nos chama a atenção aí que a gente tem que realmente pensar mais aí do que fazer com a saúde mental dos adolescentes no colégio. Nesse caso foram muitos alunos, né? Então os professores também não sabiam muito bem o que fazer, claro, chamaram as equipes do SAMU, mas teve criança que desmaiou, teve criança que saiu do colégio e alguém ali, o colega que estava melhor, né, tentou resgatar ali, então foi um pânico total ali, né, naquele momento, assim, para as professoras também, porque o que fazer, né? O que faz com que a pessoa fique assim? Eu acho que tudo isso a pessoa vai se perguntando naquele momento, na hora de tentar ajudar também. O que fazer? O que eu digo, né? O que eu faço? Chama o socorro, mas até que o socorro chega. Às vezes demora um pouquinho, né? Exato. Então, fica uma situação complicada para quem está tentando ajudar, né? Se fosse um aluno, já seria complicado o professor. Imagina, foram 26, né? 26, Imagina só. Bom, doutor Moreno, eu fico me questionando em relação a isso, né? Primeiro que ansiedade, esse sentimento de ansiedade é comum, todos nós temos, pode ser em relação a uma prova, em relação a um evento, enfim, que faz parte do cotidiano. Quando que isso ultrapassa a barreira do normal, assim, que passa a ser algo patológico? E digo mais, eu não tinha tido notícias de um surto como esse recentemente, ou até mesmo... Hoje em dia as crianças, os adolescentes estão mais suscetíveis a isso ou está se identificando mais esses problemas? Qual que é a avaliação que se pode fazer para daqui a pouco quem pensar, isso é coisa dos dias de hoje, no passado não era assim, enfim? Eu acredito que sim, as coisas estão mudando, tá? Eu acho que sim, tá? A gente vai pensar em sair de uma ansiedade normal para uma patológica. A intensidade, então, ao ponto de ter que chamar um SAMU, a intensidade foi grave nessa situação, e quando a duração dos sintomas, né, a criança, a adolescente tem
por 6 meses ou mais, né, seguidos ataques de ansiedade, de pânico, né, sintomas somáticos, a gente chama, que muitas vezes a ansiedade na criança e adolescente, ela se manifesta com sintomas corporais que a gente investiga, faz exame, leva no pediatra, leva no outro e não acha. Aí de uma hora para outra encontra lá uma doença rara que foi no médico lá, mas no fundo a gente sabe que as doenças psicossomáticas elas podem se manifestar através dessa ansiedade. Se está aumentando ou não, tá? Acredito eu que sim, tá? Porque a gente está passando numa transição, né, de gerações, aonde o trabalho físico ele está sendo praticamente todo substituído pelo trabalho mental. Então, as cobranças do ponto de vista do rendimento intelectual e mental, psicológico do indivíduo, eles estão sendo 100%, assim, né? Então, hoje pouco vai se ter trabalho manual, assim, a não ser que seja um trabalho manual muito fino, né? Então, a gente está numa era de serviços e as cobranças também estão em cima disso, tá? Então, acredito que essa a questão também toda do emprego, da questão também de que a geração que está vindo agora é uma geração de pais que trabalharam muito, tá? E que é uma geração que daqui a pouco não passou as suas dificuldades físicas, e isso fez com que daqui a pouco a estrutura emocional, já que existem algumas pesquisas mostrando que o estresse físico, né, a gente passar por algum estresse físico ao longo do desenvolvimento, isso fortalece a mente. O que seria um estresse físico? O estresse físico, por exemplo, a gente sabe que tem estudos mostrando que, por exemplo, passar um pouquinho de frio, passar um pouquinho de fome, né? Essas coisas assim, não que a gente vai ter que deixar a criança passando fome, passando frio, mas o excesso que hoje a gente vive numa sociedade, né, de que as crianças estão super protegidas. A gente tem um filho e esse filho a gente protege muito. Isso é o padrão hoje da família contemporânea, não só no Brasil, né, mas principalmente nos países desenvolvidos. A gente tem pouco e super protege. E esse excesso de oferta de coisas que são básicas, mas em excesso, comida, enfim, as crianças têm uma agenda, né, eu falando aqui de agenda, meus filhos também têm agenda super lotada, mas assim, esse excesso de proteção, isso pode sim gerar crianças, adolescentes ansiosos e também com excesso de peso. Também tem estudo mostrando que a superproteção faz com que se tenha um aumento da chance de obesidade. E é perfeitamente compreensível, né? Se no passado você trabalhava desde cedo, do ponto de vista mais braçal, atualmente a cobrança intelectual é maior e essa fadiga que por vezes era nos músculos, agora também pode ser na saúde mental. Exatamente. Tá bem, doutor Moreno, uma boa semana. Então dá, abraço a todos então, hein? Rafael Moreno, ele que é médico psiquiatra, conversando conosco aqui no Direto ao Ponto, nas segundas-feiras, 10h